8h22. Tem um assunto no noticiário que pouca gente entende, então é preciso ir atrás de especialista de verdade para esclarecer o que está acontecendo no Pantanal. Todos nós aprendemos na escola que o Pantanal é uma área alagada. O restante, só quem foi para essa área é que lembra, mas esse conceito ele fica na nossa mente. Pesquisador e doutor em ecologia, Evaristo de Miranda, está aqui no Jornal Gente nessa manhã conosco para explicar queimada, ou melhor, incêndio, numa área alagada. O professor Evaristo vai começar essa conversa conosco explicando por que chegamos aos constantes incêndios no Pantanal. E aí, professor, bom dia. Bom dia, um prazer estar com vocês, Thaís, Cláudio, Sônia. Primeiro é bom lembrar que o Pantanal é uma região semiárida praticamente. O Pantanal nessa época é muito seco. Se você olhar os morros, as partes elevadas, porque existem alguns morros, algumas partes elevadas, você tem um buzeiro, você tem uma vegetação igual a da Caatinga, não é? Isso já foi muito estudado, esse vínculo que havia entre essas regiões. O Pantanal enche de água porque chove lá nas cabeceiras e aí a água vem para lá numa época do ano. Nós estamos no período seco, de vazante, então é normal mesmo essa seca acontecer. Esse ano de uma forma um pouco mais pronunciada, ligada à flutuação climática, que é uma coisa que ocorre normalmente na natureza. Então, não podemos nos iludir com o clima do Pantanal. O clima do Pantanal é o clima do Chaco, não é? É um lugar muito seco, muito parecido com a Caatinga. Isso, 5.000 anos atrás, era uma coisa só, a Caatinga, até lá o Chaco, o Pantanal, tudo. Era uma vegetação praticamente única, né? Você encontra as mesmas espécies da Caatinga no Pantanal, nas áreas não inundadas. Professor, muito bom dia. É um privilégio tê-lo aqui conosco. O professor foi quem me ensinou uma coisa que eu não sabia que havia essa diferença, né? Que é a diferença entre queimada e incêndio. O queimada é praticamente uma técnica ali de preparação do terreno pelo agricultor para fazer o plantio. Incêndio é fogo sem controle. É exatamente isso que a gente vive, parece viver neste momento aqui também no Cerrado, professor. Eu gostaria de saber sobre o que é que a pesquisa, o que é que os cientistas falam sobre esse fenômeno que é anual. É claro, a mesma coisa, né? Tempo de seca e etc., mas aqui nessa região central do Brasil, há momentos em que a gente praticamente respira fumaça, né? Porque tem fogo brotando de tudo quanto é lado. E isso é mesmo apenas uma ação decorrente da ação do homem, como diz a ministra Marina Silva, parece muito distante assim do próprio país, né, quando ela fala sobre os problemas ambientais aqui. O que é isso? Por que também no Cerrado a situação está tão crítica, com 4 vezes mais focos de incêndio do que no Pantanal? Os cerrados hoje estão, até o dia 26 de junho, vamos dizer, do dia 1º de janeiro até 26 de junho, com 12.000 e tantos focos de fogo, a maioria incêndios, que é praticamente o mesmo número da Amazônia toda, né? Mas a Amazônia toda é quase metade do Brasil, é 49% do Brasil. E os cerrados é 24% do Brasil. Então, se os cerrados têm o mesmo número de focos, né, de fogo que a Amazônia teve nesse ano, é uma coisa extraordinária. E, além disso, veio o Pantanal. Claro que o Pantanal, em superfície, representa pouco, ele é 1,8% do Brasil, 1,8%, né? Mas o crescimento lá no Pantanal foi de mais de 2.000%. Acho que aí, do que você colocou, Cláudio, 2 coisas para quem está nos acompanhando. Primeiro, é sempre assim, interessante, né, para quem consegue subir um pouco em cima da colina e olhar as coisas um pouco de cima, né, não ficar ali no meio da briga, né, ver essa mudança de narrativa, né, porque até 2020 a Maria Osmarina Marina da Silva, que esse é o seu nome, não é? A Maria Osmarina Marina da Silva, ela dizia que era culpa do governo, né? Que era culpa das autoridades. O Lula dizia que o exército deveria estar mobilizado, etc. Isso por uma situação que era muito inferior à atual, né? Então nós estamos com uma situação 4 vezes pior e agora é culpa do clima, né? Clima ou não, nós temos que cuidar desse assunto, né?
Então, acho que assim, essa mudança de discurso é inacreditável, né? Dá um pouco uma ideia também da seriedade dessas pessoas no seu compromisso, né? Agora, a segunda coisa que você colocou muito bem é que também nos cerrados houve um aumento significativo das queimadas, né? E no caso dos cerrados, como no caso do Pantanal e até na Amazônia, a gente precisa, em primeiro lugar, qualificar, né? Onde que isso está acontecendo? É nos cerrados inteiro? Quer dizer, os cerrados, eles são 1/4 do Brasil. O cerrado todo está pegando fogo? Não, não é verdade. Em Goiás, onde tem uma agricultura moderna, não está acontecendo nada, né? No oeste da Bahia, que é todo de cerrados, uma grande região produtora da agricultura moderna, também não está pegando fogo, não está acontecendo nada. Nem nos cerrados de Minas Gerais, nem de São Paulo, nem do Distrito Federal, etc. Onde o cerrado realmente está pegando fogo, assim, os lugares mais críticos, né, são o Tocantins, o oeste do Mato Grosso e o Maranhão. E esses focos de incêndio, eu estou me referindo agora aqui aos últimos 10 dias, não é? Porque, claro, em um ano isso muda muito de lugar, mas está acontecendo nos últimos 10 dias, são os dados do INPE, é tudo em área indígena, tudo em região indígena. Quer dizer, no Tocantins, nós temos, assim, na área Xerente, né, ao norte de Palmas, e na região da Craolândia, incêndio e fogo de monte, em área indígena. No Maranhão, se pegar o mapa lá do INPE que está disponível nesse momento, onde é que estão concentrados os focos no Maranhão? Nas áreas em torno, né, e dentro das áreas indígenas do que eles chamam de Cana Brava, né, que é Guajajara, que aliás eu acho que é a origem de uma ministra desse governo, não é? No norte ali de Matões, etc., oeste de Teresina, e também em torno da área indígena de Canela, né? Então você tem áreas indígenas pegando fogo. Se você olha no Mato Grosso, essa região é a região do Uti-Ariti, né? No oeste lá do Mato Grosso, perto de Rondônia, também é uma grande área indígena, né? Agora, essa qualificação, explicar onde está acontecendo, não sei por que, com um ministério dedicado aos índios, né? Isso não é tratado. É a mesma coisa que os incêndios em Roraima. Está havendo muito incêndio em Roraima, mas os municípios recorde são o de Amajari e o município do Mucajaí. E também o município do Caracaraí. É tudo área indígena, entendeu? Ou Parque Nacional, Unidade de Conservação. Então, está sob a gestão de 2 ministros direta, né? Eles deveriam estar explicando, porque não está ocorrendo em Goiás, certo? Existem queimadas nessa época do ano, que são essas agrícolas. Mas esse fogo fora de controle, não é? Está dentro de unidades de conservação, e no caso do Pantanal, está realmente completamente fora de controle. Seria uma análise assim mais exaustiva, mas a gente não vê na mídia se tentar qualificar, entender onde que está acontecendo. Bom, ele está acontecendo nesses lugares. Alguém deveria dizer alguma coisa sobre isso, não é? Quem vai cuidar desse fogo? Evaristo, a gente está conversando aqui com o doutor em Ecologia, Evaristo de Miranda, está explicando para a gente a condição desses incêndios na área do Cerrado. Aí, já que não há essa explicação oficial, Evaristo, eu queria te perguntar se, pela parte da pesquisa, dos pesquisadores da área, a gente consegue entender o porquê desses focos de incêndio hoje estarem concentrados, como você nos contou, em áreas indígenas e em áreas de preservação, em parques nacionais? Acho que sim. Já falamos aqui nesse programa em outras ocasiões. Há anos a gente fala disso. Podemos voltar. É claríssimo. Isso é sinônimo de pobreza, isso é sinônimo de atraso. Quando a agricultura é atrasada, quando ela não tem recursos, quando ela não se desenvolve, ela usa o fogo. Ela usa o fogo para limpar pasto, ela usa o fogo para controlar carrapato, ela usa fogo para eliminar resto de cultura, ela usa fogo para abrir área, etc, etc. Quando você moderniza a agricultura, você substitui o uso do fogo por tecnologias que não recorrem ao fogo. Imagina, o oeste da Bahia queimava muito nos anos 80, nos anos 90. Isso hoje praticamente desapareceu, porque você tem uma agricultura moderna que não faz recurso. Então, já houve campanhas, não é? Não existe um programa para substituir o uso do fogo por tecnologia. Você não deveria usar fogo na agricultura
é uma técnica do Neolítico, exatamente, uma técnica de índio, certo? Os europeus não queimavam, eles aprenderam isso aqui com os indígenas, é uma técnica de indígena, de coivar, etc. Então, você tem tecnologia, a Embrapa tem todo um acervo de tecnologias para você substituir o uso do fogo por tecnologia. Mas você não vê nem a nível internacional quem se preocupa com o fogo, que nesse momento está todo mundo calado, você não vê nenhum artista falando nada, né? Tem organização ONG internacional que mandou construir uma estátua do Bolsonaro na época dos incêndios lá. E agora eles desapareceram, você não ouve ninguém falando nada. Quer dizer, era a hora, isso não se resolve da noite para o dia, nem com repressão. Se resolve com desenvolvimento, levando riqueza, levando tecnologia, assistência técnica. Assim aconteceu. A cana-de-açúcar queimava no estado de São Paulo, era um horror. Hoje tudo é mecanizado, ninguém usa fogo na cana. Quer dizer, você tem tecnologia para eliminar o fogo. Só um último complemento. É claro que o agricultor, às vezes, lá no Pantanal, está acostumado a queimar uma área. Normalmente, o fogo para ali num riacho, não passa daquela área. Num ano excepcionalmente seco, se tiver vento, essa queimada pode escapar do controle, pode virar incêndio, né? Ela pode, mas assim, a solução não é repressão, tanto que não funciona, a prova está aí. Agora, uma proposta para reduzir o uso do fogo nessa região, nessas regiões, implica em desenvolver essas regiões. Mas esse pessoal não, eles querem desantropizar a Amazônia. Eles querem parar o desenvolvimento da agricultura mais moderna que existe no Brasil, que é a dos cerrados. Então, assim, eles estão mudos, né? Estão sem discurso, não sabem o que falar, porque está queimando em área indígena, está queimando em parque nacional e nos locais de agricultura mais pobre, né? Não é o que está acontecendo em Goiás, nem nos cerrados de Minas, nem no oeste da Bahia, etc, etc. Ninguém qualifica, falam genericamente nos cerrados, ou como alguns jornalistas já fizeram, essa semana acusam, inclusive, o agronegócio de ser responsável por isso, né? Evaristo, um prazer estar recebendo você aqui no Jornal Gente. E por falar em outros países, né? Que na Europa saiu um relatório hoje da União Europeia, porque a gente está numa época de calor extremo por aqui, né? Vai esquentar e os incêndios estão acontecendo aí países afora. E a crítica é que esses países os países da União Europeia, do bloco, estão investindo muito no combate e quase nada na prevenção. Esse é o caso do Brasil ou o Brasil tem esses dois problemas? Não investe no combate e não investe na prevenção? Eu acho que assim, é uma comparação difícil de fazer quando você imagina os recursos financeiros, logísticos, tudo que existe na Europa, né, com o que existe no Brasil. E quando você compara o tamanho do Brasil e o tamanho da dimensão do uso do fogo no país, não é, com o que existe na Europa. Agora, é claro que no tocante a incêndios, a diferença que o Cláudio fez no começo, quer dizer, que é o fogo fora de hora, fora de controle, indesejado, né? Você tem que investir nos estados, né? Não cabe o IBAMA pedir mais dinheiro para ele, né? Mais dinheiro ainda para o órgão federal. Parece que agora nós estamos no movimento de concentrar todo o dinheiro do país em Brasília, né? Não, você tem que fortalecer as brigadas nos estados e o setor privado. Aqui em São Paulo, toda a área de cana-de-açúcar, eles têm suas brigadas de combate a incêndio, treinam pessoas, isso tem que ser feito. Por exemplo, você tem que saber fazer fogo contra o fogo, você pode usar fogo contra o fogo. Você deveria ensinar os agricultores a fazer queimadas em muitos lugares, evitar o dia de vento, evitar as horas mais quentes, evitar isso, isso e aquilo. Mas vai tentar propor um programa de educação de produtor para fazer queimada. Vão dizer que você está incentivando o incêndio, o fogo no Brasil, etc. e tal, né? Então, acho que é difícil fazer essa comparação. Poderia se fazer com o Chile, poderia se fazer com a Argentina, que também enfrentam problemas de incêndios florestais, por terem climas mediterrâneos, né? Clima de verão seco. Nós aqui temos clima de inverno seco. Aqui chove no verão, né? Lá na Europa, no Mediterrâneo, o verão que é seco, né? Mas eles têm muita dificuldade com isso, porque eles urbanizaram muito as áreas florestais, era simpático morar perto da natureza, isso é uma grande causa de incêndio hoje na Europa. Existe uma especulação, não é, fundiária, imobiliária, claríssima em Portugal, na Espanha, que ateia fogo, né, fogo criminoso, eles enfrentam também isso, é uma outra realidade, assim, um pouco. Mas a gente deveria estar capacitado a combater incêndio, sobretudo
nas fazendas, nos municípios, ter suas brigadas, nos estados e, por último, o federal, quando não se dá conta, né? Mas o federal deveria estar cuidando do incêndio nos parques nacionais. Deveria estar cuidando de incêndio em área indígena. É aí que eles deveriam estar trabalhando. E também, né, professor, explicar um pouco e lutar contra essa greve do IBAMA. Queria que o senhor trouxesse para a gente os reflexos disso, para essa discussão toda que temos e para o combate a esses problemas de que estamos tratando aqui nessa manhã, falando dos incêndios aí Brasil afora. Olha, eu talvez não me sinta assim confortável para analisar isso, a questão do IBAMA, porque não é um tema que eu conheça, né? Eu tenha me debruçado. A gente vê os reflexos da ação desse órgão que teria, nesse caso, uma ação supletiva, né? Onde o Estado não está dando conta, o Estado, ente federativo, né? Eles deveriam atuar, né? E eu não sei quanto essa greve afeta. A vida dos brasileiros, é claro que ela não afeta, né? Como essa greve nas universidades federais. Vocês notaram alguma coisa no seu cotidiano alterado por greve em instituição federal? Em geral, greve em instituição federal não produz nenhum efeito imediato em lugar nenhum. Não diria no longo prazo, né? Mas, assim, é algo, enfim, para mim, não me sinto muito confortável porque eu não conheço muito essa história. Agora, professor, mas assim, cá para nós, né, não deixa de ser comovente, né, para não dizer outra coisa, esse patriotismo dos servidores ambientais do governo federal, né, fazer greve, estão paralisados em 21 estados, né, esse patriotismo, esse compromisso dessa gente com o meio ambiente é impressionante quando o Brasil está em chamas, né, no Pantanal e também em regiões do Cerrado, nas áreas indígenas, também é algo que de fato... enfim, impressiona. Agora, esses incêndios todos, de alguma maneira, afetam a produção? São áreas que vão deixar de produzir algum tipo de alimento? Qual o impacto disso, digamos assim, no abastecimento da população? Muitas dessas áreas têm ali pequenas agriculturas, as chamadas agricultura familiar, etc. Tem algum impacto todos esses incêndios que vêm sobre os quais estamos falando? Eu acho que é muito pequeno, é mais assim no mercado local, né? Talvez no atendimento ali local, né, da região, né? Pode faltar pasto para o gado quando você queima mesmo, né? Em alguns lugares, quando se estende, acaba ficando sem nada de pastagem. Já morreu gado atualmente em Roraima por causa de falta de pastagem, já estava seco e ainda queimou, né? Mas, assim, são regiões que contribuem muito pouco no abastecimento do Brasil. É praticamente insignificante a contribuição dessas regiões, não é? Essa parte central do Maranhão, essa região aí do Tocantins, e são áreas indígenas, parques nacionais, não são muitas áreas produtivas, né? Agora, essa fumaça, ela causa dano à saúde pública, não é? Aumenta a incidência, a ocorrência, a prevalência de doenças respiratórias, né? Asma, rinite, bronquite, tudo isso, né? Afeta muito os idosos, afeta as crianças, quer dizer, é uma coisa, ainda estamos em período escolar, né? E afeta, inclusive, a navegação aérea em alguns lugares, né? Agora, vamos dizer uma coisa para quem está nos acompanhando, assistindo, ouvindo. Nós não entramos ainda para valer na estação seca. Quer dizer, esse ano, certamente, nunca na história desse país se queimou tanto, porque nós já estamos com 50% a mais de incêndios e queimadas que o ano passado inteiro, né? Mas nós só estamos em junho, nós estamos acabando o mês de junho. O mês de julho e agosto são os meses mais secos. Nós ainda vamos entrar para valer na estação seca. Nós estamos falando aqui um programa de rádio que me parecia assim, programa do mês de setembro, entendeu? Quando você está terminando a estação seca. Mas não, nós estamos fazendo esse programa na festa junina, né? Na festa de São Pedro. Então, vem muita coisa por aí. Então, essa greve, essa falta de mobilização, né, de atacar os locais que estão enfrentando problemas. Então, existe o urgente, né, o que está aí, uma crise aguda, e a ausência de programas de longo prazo. Quantas vezes propusemos programas para levar tecnologia, para reduzir o uso do fogo na agricultura? Eles tiveram sucesso em Goiás,
tiveram sucesso em parte do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul está com problema de incêndios no Pantanal, mas não na área de Cerrado, muito pouco, né? Oeste de Minas, São Paulo, cada um com a sua agricultura, né? Mas para a Amazônia e para grande parte dos cerrados, hoje, esse pessoal é contra o desenvolvimento rural, é contra a presença humana. Eles querem desantropizar, desintruir, tirar o homem daquela região, né? E falar em levar desenvolvimento, levar tecnologia, é enraizar as pessoas no lugar, né? Dar condições de vida, né? Por isso são os piores índices que a gente tem sociais do Brasil, estão lá na Amazônia, né? Varisto, queria aqui, para a gente só mudar um pouquinho de assunto, te ouvir a respeito de agronegócio. Várias vezes nós já conversamos com você aqui no Jornal Gente a respeito disso, porque ontem havia expectativa do mundo produtor brasileiro para o anúncio do Plano Safra 24-25, que não aconteceu. Foi adiado pelo governo federal agora para julho. O que se imagina é que o governo não conseguiu fechar montante, condições, enfim. Há até uma manifestação aqui da Frente Parlamentar da Agricultura dizendo que isso demonstra desorganização do governo federal e que tem impactos no setor. Como é que você vê essa situação e que tipo de consequência pode ter esse adiamento de 10, 15 dias no anúncio das regras do Plano Safra 24-25, Evaristo? Esse é outro que entra na categoria nunca antes na história desse país, né? Se viu acontecer isso, né? Nunca. Os agricultores, eles têm que se planejar. Existe uma burocracia grande para o crédito. O prazo é pequeno, porque o plantio já começa em setembro, né? Então, atrasar uma semana vai gerar problemas para os agricultores. Vai gerar problemas. Certamente, muitos problemas. Eu acho que a nota da FPA ela é assim muito adequada, né? Ela falou o essencial, ela não exagerou em nada. Eu acho que ela está muito adequada. E, Thaís, você resumiu aí tudo o que você falou, é exatamente isso. Isso é uma coisa que mostra uma desorganização, uma falta de entendimento do governo, né? Quer dizer, vai na linha do leilão do arroz, né? Vai na linha dessas políticas. Só tem uma agricultura no Brasil, né? Mas nós temos 2 ministérios agora no Brasil. E, na realidade, temos praticamente 3, 4 ministérios se metendo com a agricultura hoje, né? E talvez quem menos fale é o próprio Ministério da Agricultura, né? Quem anunciou isso não foi o ministro da Agricultura, né? Quem demitiu o diretor da Conab não foi o ministro da Agricultura, né? Quem está falando de leilão de arroz não é o ministro da Agricultura. Quer dizer, hoje é um ministério que tem muitas dificuldades, né? No que pese o empenho que o ministro possa ter, né? É mais um reflexo dessa estruturação, dessa multiplicação, não é? Todo mundo sabe isso das famílias, né? Quando muita gente está mandando, a coisa desanda, né? Agora, isso tem consequências, sim. Para os agricultores, claro que eles farão tudo para tentar evitar perdas para eles, econômicas, tudo, né? Mas é muito ruim, é uma péssima notícia. Além disso, esse Plano Safra, o anterior, ele já veio com muitos problemas para ter acesso ao crédito, né? Muitos problemas. Então, não, foi disponibilizado não sei quanto, mas quem que vai ter acesso mesmo, dadas as regras que foram colocadas? Não cabe aqui a gente se estender sobre isso. Mas não facilitou para os médios produtores de jeito nenhum. Facilitou para os grandes, né? Vamos ver como é que vai vir esse aí também. Então, ainda tem a expectativa das regras, porque está sempre mudando as regras, né? E agora se fala muito do Pronaf, de outra coisa, né? Então, vamos ver. Não é uma boa notícia essa daí para a agricultura. A agricultura tem tido más notícias sucessivamente. Essa aí é mais uma má notícia. Vamos ver o que vai vir, né? Não vamos julgar antes da hora. A nota da FPA é absolutamente adequada. Dava até para ler no ar, porque ela é bem curtinha e fala exatamente o que, Thaís, você muito bem resumiu aí. Amanhã nós vamos falar sobre a questão do arroz aqui no programa, viu, professor Evaristo? Vamos conversar com o pessoal da FEDERARROZ aí sobre o preço do arroz pelo mundo, né? Informar, trazer notícia a respeito desse assunto também aqui para os ouvintes do Jornal Gente. Você tem mais uma aí, Cláudio Humberto?
Não, é só exatamente sobre esse assunto que eu queria tratar com o professor Evaristo, que é doutor Evaristo, né? Eu acho que é mais adequado chamá-lo, tratá-lo dessa forma, ainda que ele sugira um tratamento, enfim, menos formal. Mas é assim, eu estou aqui com dados da Federarroz, que é a Federação dos Produtores de Arroz das entidades, né? Reúne as entidades de produtores de arroz do Rio Grande do Sul, mostrando que o arroz produzido no Brasil é o mais barato do planeta, né? Custa É verdade. 73 centavos de dólar o quilo, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos custa 4 dólares, mais de 4 dólares, na Suíça 3,16, no Irã 3,17, no Japão 4,83, na Coreia do Sul 3,72, e aqui temos um presidente que insiste estranhamente, é uma coisa que ninguém consegue entender, né? De onde vem essa motivação do presidente de autorizar a importação de 1 milhão de toneladas de arroz. E inclusive arroz de locais que utilizam defensivos agrícolas que estão banidos do Brasil há décadas. Eu queria, se eu pudesse fazer uma avaliação técnica desse episódio aí da importação, dessa insistência do governo de importar arroz sem necessidade, eu gostaria que o senhor pudesse nos dar uma luz sobre isso. Cláudio, eu agradeço muito se me dar essa oportunidade, porque é um assunto que eu tenho falado muito, me mobiliza, e ontem eu fiz um comentário na Band, lá no Terra Viva, né, sobre isso. Estou publicando um artigo hoje, está saindo na Sociedade Nacional da Agricultura, cujo título, se vocês me concederem um minutinho, Promessa de Urubu, né? Vocês devem conhecer, todos conhecem, o Cláudio tenho certeza, Sônia, vocês conhecem o doutor Eliseu Alves, que foi o homem que criou a Embrapa, construiu a Embrapa, né, dirigiu a Embrapa, mandou 2.000 pesquisadores para o exterior. O doutor Eliseu Alves é um ícone da inovação. E ele é de Minas Gerais, de São João del Rei. Quando ele era menininho, tinha 5, 6 anos de idade, a avó dele, a dona Flausina, naqueles casarões centenários, ele via os urubus, depois da chuva, levantando as asas, assim, secando, né, lá no sol, né? E ele, com 5, 6 anos, muito observador, perguntava para a avó: o que eles estão fazendo, vó? E a avó dizia: eles estão fazendo promessa. Ele falava: promessa, vó? Promessa de construir uma casinha para eles não se molhar mais na próxima chuva. Ah, é? É. Só que depois eles esquecem. Eles esquecem. Então, os urubus que estão em Brasília, vem a chuva no Rio Grande do Sul, fazem um monte de promessa, mas rapidinho eles esquecem, né? É o caso do arroz, né? Isso vai contra toda a lógica. Nós colhemos esse ano mais arroz que o ano passado no Brasil. Já terminou a safra do arroz. Deu 10,5 milhões de toneladas. Para se ter uma ideia, o Brasil exportou agora no mês de maio, as cooperativas, mais de 100 mil toneladas de arroz. Exportou em maio e vai exportar em junho. Tinha exportado em abril. O Rio Grande do Sul colheu uma safra de 7,2 milhões de toneladas. Ela só ficou 1% abaixo da safra do ano anterior. Então, existe arroz, não há nenhuma justificativa técnica para se fazer essa importação de arroz, a não ser, talvez, você dizia que não entendia o porquê dessa insistência, né? Eu lançaria uma hipótese. Eu acho que tem gente querendo, com o dinheiro do contribuinte, ao invés de gastar em escola, gastar em hospital, gastar em pacote de arroz mais barato do que o mercado, ele que já é o arroz mais barato do mundo, né? Um dos mais baratos do mundo. Quer dizer, colocar no supermercado: olha, estamos alimentando vocês, estamos cuidando de vocês, né? Esse é o arroz do governo, custa R$ 4 o quilo, etc., para oferir lucros eleitorais, né, políticos aí no curto prazo. É a única explicação, é um interesse político, porque não existe justificativa. Eu acho que o programa de amanhã vai tocar e vai demonstrar, sobretudo a FEDEARROZ, que não há necessidade de importar esse arroz. É terrível, porque isso vai desestruturar o Rio Grande do Sul ainda mais. Vai vitimar os produtores de arroz. Mas urubu vive de cadáver, né? Infelizmente. Vive de cadáver. E lá na roça costuma-se dizer o seguinte, que tem gente que apoia isso ainda. Então, lá na roça costuma-se dizer o seguinte: quem voa com urubu, quem anda com urubu, acaba comendo carniça.
Esse é o professor, pesquisador, doutor em ecologia, Evaristo de Miranda, que participou conosco aqui do Gente para explicar essas questões que estão no noticiário e que você não ouve por aí. Sobre esse silêncio aí que o senhor tratou, né, das autoridades, dos artistas, sobre a questão dos incêndios Brasil afora, nessa hora a gente não vê nem fogo amigo, né, professor? É um silêncio total que nem o fogo amigo pega nessa hora. Pois é, e essa ministra que fazia ironia, né, que o Pantanal chama, o Pantanal clama por medidas, etc., fazia essas construções retóricas, né? Agora, eu não acho que é uma questão de acusá-los de culpados, né? É que eles são responsáveis, eles são os responsáveis por esses incêndios, eles são os responsáveis por esse fogo, né? E está ocorrendo, além do mais, grande parte nos cerrados, em unidades de conservação, em terras indígenas, etc. Então, eles têm que responder com isso. A palavra responsável vem de responsa. Esponsa é esposa. Você se casa com o assunto. Eles estão casados com isso. Eles são os responsáveis. Então, antes de condenar ou de justificar esse fogo, eles deveriam compreender a origem, né? Procurar responsabilidades, mas, em primeiro lugar, eles. Eu agradeço a oportunidade e vou assistir amanhã. Recomendo para quem está nos acompanhando que assista o programa amanhã com os produtores. É uma coisa que vai contra toda a lógica. O Brasil está exportando arroz. Exportou mais de 100 mil toneladas. Pergunte para eles amanhã se nós não estamos exportando arroz. Vamos perguntar, professor. Obrigada, hein? Até a próxima. Sou sempre muito bem-vindo aqui no Jornal Gente. Grande abraço. Tchau, Evaristo. São 8 horas e